Esta pequenina palestra que vos trago hoje, o título é O Valor da Prece. Todos os títulos das nossas palestras, todos eles são provenientes da vontade da nossa irmã Leonor e depois trabalhada por cada um de nós. Então, o pequeno trabalhinho que vos trago hoje é o valor da prece. Então, começamos por falar na pergunta 658 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que pergunta aos próprios espíritos: a prece é agradável a Deus? E os espíritos responderam: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para eles. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, com fervor e com sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Portanto, a prece não é dita de qualquer forma, e quando refere aqui ao homem vão, é o homem leviano, o homem fútil, que ora por orar. É evidente que nessa situação a prece não tem o seu valor e nem é ouvida por Deus, a não ser que essa prece represente esse tal ato de sincero arrependimento pela sua própria conduta. Também do Livro dos Espíritos, na pergunta 659, pergunta de novo Allan Kardec aos espíritos: qual o caráter da prece? E os espíritos responderam: a prece é um ato de adoração a Deus. Fazer prece é pensar nele, é aproximar-nos dele, é pôr-nos em comunicação com ele. Pela prece devemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Os espíritos dizem-nos que a prece nos torna mais fortes contra as tentações do mal, e Deus envia-nos bons espíritos para nos assistirem. Também do livro Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz-nos o espírito André Luís: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo, ou seja, das energias inferiores. A prece não é movimento mecânico dos lábios. A prece é a vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contacto com as fontes superiores. Os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E em relação a esta palavra manancial, todos nós sabemos que manancial significa muita coisa, mas eu quis ir ver melhor o significado desta palavra para aqui melhor a podermos aplicar. E então, no dicionário, entre várias pesquisas que fiz, encontrei uma muito interessante, de um dos dicionários, porque há vários, mas todos têm a mesma significação, embora com outras palavras. E então diz que manancial significa nascente de água, origem ou fonte abundante, celeiro inesgotável, que corre e emana constantemente. Portanto, toda esta significação
aplicada a toda a prece elevada. E toda a criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Também do livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo mesmo espírito, André Luiz, a prece, qualquer que ela seja, é a ação, provocando a ação que lhe corresponde. Cada prece, tanto cada força, cada emissão de força, aliás, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Portanto, todos nós, quando estamos envolvidos pela prece, nós sintonizamos-nos com as inteligências superiores, com os espíritos de luz que captam a nossa vibração, a força da nossa prece, o desejo sincero de como a estamos a fazer. Continua a dizer-nos num outro livro de André Luiz, que tem o título Evolução em Dois Mundos: assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas, e orar em benefício dos outros ou ajudá-los será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento. Portanto, as preces intercessórias são sempre importantes porque isso fortalece a quem nós as dirigimos, muitas das vezes sendo eles capazes de fazerem o seu reajuste, no caso de estarem também desequilibrados. Porque o amor consola. Porque orar pelos outros é um ato de amor, não é? O amor consola, o amor instrui, o amor ameniza, o amor levanta, recupera e redime. Todos estamos condicionados à justiça que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um, segundo as suas próprias obras. São palavras de Jesus. Cabendo-nos que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto da nossa orientação todos os dias. E encontrando também uma oração-poema, digamos assim, de Francisco Cândido Xavier, eu passo a ler então a oração desse grande espírito. Senhora, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhora, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Senhor, ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade será mais alta, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Quando já formos capazes de todos nós revermos nesta oração de Francisco Cândido Xavier, nós já estamos orando todos os dias, já estamos fazendo prece todos os dias, quando formos cumpridoras
dos nossos deveres para conosco e para com os outros. E então, só um bocadinho, falta-me só ler aqui um pouquinho. Então, todos estamos condicionados à justiça que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui a repetir-me. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro, com a nossa modificação, com a nossa autoavaliação, todos os dias, para irmos retificando o que em nós ainda não está bem, em todos nós. Diz-nos também André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que a prece, qualquer que seja o nosso grau cultural, portanto, qualquer pessoa, culta ou menos culta, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. Por isso, a prece, qualquer que seja o nosso grau evolutivo intelectual, isso não tem nada a ver com o facto de sermos ouvidos pelo Pai. O que importa é a vibração, é a verdade, é a força que pusermos na nossa prece. A mente, centralizada na oração, pode ser comparada a uma flor estelar, aberta para o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. E não somos só nós, criaturas com tantas dificuldades, que necessitamos da prece. Ela é tão elevado valor e de tal sublimação que, como todos já devemos ter visto o livro Nosso Lar ou o filme, e se nos lembrarmos, há uma certa hora do dia, o crepúsculo, que as residências e as instituições dessa mesma colónia Nosso Lar se reúnem com a governadoria, portanto, com o órgão máximo espiritualmente também, porque é realmente a governadoria de onde parte a luz maior para toda a colónia, e se reúnem ao crepúsculo para orarem ao Divino Criador. Também Jesus orou, portanto, também ele necessitou da oração. Durante a sua sublime e dolorosa missão, ele subia aos montes e jardins, escolhia a noite ou amanhecer, quando tudo à volta serenava, e orava ao Pai. Eu não sei se já algum de vós reparou, pelo menos nos dias que não são chuvosos, nos dias de sol, nos dias de primavera, de verão, quando o dia termina, quando nós estamos realmente naquele entardecer, tudo serena à nossa volta. Os passarinhos recolhem-se às árvores, as árvores também serenam, toda a natureza serena. E quem nos diz se todo este facto que acontece nessa hora, nesse crepúsculo, não será a natureza em oração ao Pai, agradecendo também a dádiva do dia, do sol, que as fez crescer, que as fez florir. Portanto, tenho em mim que também a natureza ora ao Pai. E queria ler-vos também, porque nós sabemos que às vezes as pessoas dizem que orei e não consegui aquilo que queria. Pois bem, em relação a estes pensamentos que muitos de nós fazemos, eu trago aqui também de Emmanuel um trabalho que eu achei muito, muito bonito. Aliás, o ensinamento. E então diz-nos assim: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. A oração não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo,
com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. A oração não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa reflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renova as energias em favor da nossa própria cura. A oração não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim das nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, cujo altar amelharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, cultiva a prece com a mesma persistência que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá a tua bússola. Não esqueças que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Portanto, aqui está a resposta para aquelas interrogações que fazemos muita vez. Eu fiz prece e não me aconteceu aquilo que eu queria. A prece vem não vem fazer-nos a nossa parte. A prece vem dar-nos coragem para aquilo que nós temos que fazer nesta jornada terrena. Todos nós viemos com compromissos assumidos por nós e que sabemos que só aqui na Terra, adquirindo um corpo físico, nós conseguimos resgatar esses débitos, e a oração que se deve manter sempre no nosso pensamento é o arrimo, é a bússola que nos fará encontrar o caminho verdadeiro, que é o Pai, e a compreensão para que saibamos o que andamos aqui a fazer, porque passamos por estas dificuldades e no fim de tudo isto para onde vamos. Portanto, a prece é aquele bordão onde nos agarramos de todo o coração para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades. E eu lembro uma irmã que neste momento não consigo recordar o nome dela, mas que esteve aqui no nosso centro. E que ela dizia que orava constantemente o Pai Nosso. Orava constantemente o Pai Nosso. E acho que nós, não quer dizer com isto que nós tenhamos que andar a orar constantemente o Pai Nosso. Agora, o que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia para conseguirmos levar por diante as nossas dificuldades é termos realmente momentos de prece, que pode ser o Pai Nosso, como pode ser um pensamento. Eu com o pensamento exprimo a Deus aquilo que eu necessito, a ajuda que eu necessito, não é? Portanto, é imprescindível
que tenhamos todos nós o hábito de termos momentos em que nos dirigimos às forças superiores, porque, como dizia a palestra, nós não estamos sós, estamos rodeados pelas esferas superiores de espíritos bondosos que vêm até nós para nos auxiliar na nossa jornada. Claro que gostaríamos que eles fizessem o trabalho por nós, seria mais fácil, não é? E eles, por vontade deles, eram capazes de o fazer, mas também eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, vamos pensar que estamos neste planeta escola de passagem, que as dificuldades são muitas, uns para mais, outros para menos, porque, enfim, cada um tem o seu percurso, cada um já cá está há muito tempo, outro está ainda há menos, enfim, isso também não importa. Importa que nos temos que agarrar à prece, à oração, para que consigamos fazer das nossas vidas mais serenas e vivendo com um pouco mais de alegria. E oxalá que neste novo ano nós possamos entender as dificuldades com mais serenidade, em vez de muitas das vezes, que é o nosso hábito, criticarmos esta medida ou aquela medida, nós pedirmos ao Pai que elucide, que ilumine as mentes de quem governa, as mentes de quem decida, para que realmente o mundo possa caminhar na direção que há tanto tempo anseia. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Agradeço-me por vos terem escutado e que o Pai do Céu nos abençoe, que possamos em todos os dias da nossa vida fazermos o nosso pensamento, ou para Deus, ou para Jesus, ou para os bons espíritos. O que importa é que saia do nosso coração um pensamento amoroso, seja para conosco, seja para com os nossos semelhantes. Então, que Jesus nos abençoe e muito obrigada.